tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Fernando. Vamos prosear sobre a nossa universidade, né? Vamos falar sobre os momentos extraordinários de construção e, sobretudo, de vivência naquela instituição, que é o marco divisor da história de Mato Grosso na direção do seu desenvolvimento. O senhor nasceu em Cuiabá? Eu sou nascido em Cuiabá, mas com muito orgulho, concebido na primavera de setembro de 1947, em Poxureu. Minha mãe, ela teve 10 filhos, eu sou o 7º dessa coleção, e a família morava em Poxureu. O papai tinha um comércio em Poxureu, então a vida era em Poxureu. Lá eu fui concebido pelo amor dos dois. Mas mamãe, todos os partos de mamãe foram feitos com parteira. E quando a parteira não podia ir a Poxureu, a mamãe vinha a Cuiabá ter o filho. E eu nasci em 26 de maio na Rua da Pissarra, na rua que hoje é a rua perto da Antônio João. Rua Antônio Maria. Então lá eu nasci, numa casa grande, com os ares de Cuiabá, em pleno outono, e sou cuiabano de nascimento e registrado aqui em Cuiabá, no cartório de Pedro Maciel. Fez o primário aqui em Cuiabá? Estudei na Escola Modelo Barão de Melgaço. A minha vida foi toda de formação em escola pública. E por isso eu tenho uma dívida extraordinária com a sociedade brasileira. Eu sempre falo isso. Foi o povo brasileiro que me pagou o curso primário, ginásio, no Colégio Estadual de Mato Grosso, depois Liceu Cuiabano, hoje Escola de Segundo Grau, professora Maria Miller. Fui para Brasília, naquela época era científico, hoje é segundo grau, na escola Elefante Branco, Centro de Ensino Médio Elefante Branco, também uma escola pública. E o meu primeiro vestibular eu fiz na Universidade de Brasília, fui aprovado, formei-me em medicina, já direcionado para a cirurgia no 6º ano, e fiz a minha pós-graduação, residência médica, em um curso de especialização em clínica cirúrgica, também na Universidade de Brasília, num hospital chamado Hospital de Sobradinho. Então, toda a minha formação foi financiada pelo povo brasileiro, e por isso eu acho que eu tenho uma grande dívida social de devolver um pouco desse privilégio ao povo brasileiro. Por isso, Fernando, que eu faço exclusivamente função pública. A minha vida é centrada na função pública. A minha vida hoje é ensinar no Hospital Universitário Júlio Miller. Que maravilha. A medicina foi algo de vocação, era uma vontade? Como que o senhor define? Eu era um jornalista. Eu, quando fui fazer a inscrição minha para o vestibular, na UNB, eu fui direcionado por vontade para fazer jornalismo. Mas um irmão meu que me ajudou a criação, e aqui eu tenho uma gratidão extraordinária, o Ivan, que eu morei lá fazendo o curso, por sinal era muito cri-cri. Na verdade, a grande figura nesse momento foi a esposa jovem do meu irmão Ivan, que aguentou a minha adolescência. Eu era um chato. E ela aguentou a minha adolescência quando eu fiz o segundo grau, o curso científico em Brasília. E esse irmão chegou na hora da inscrição e ele disse assim: Eduardo, por que você não faz medicina? Você está preparado para fazer qualquer curso, porque na verdade eu fui o melhor aluno do Elefante Branco. Então está preparado para fazer eu não gosto de falar isso, porque eu falo isso com orgulho, para repercutir a educação que eu tive. Claro. Não é para fazer promoção, até porque os meus 180 anos de idade me permitem repercutir um pouco da minha vida, certo? E então por que você não se inscreve em medicina? Me inscrevi,
fiz o vestibular, passei no primeiro vestibular, não queria fazer cirurgia, eu ia ser clínico, mas encontrei belíssimos cirurgiões que me direcionaram como professores dentro já do hospital universitário Della Mônica, me chama Della Mônica, até um brilhante cirurgião, um dos melhores cirurgiões do país, Dr. Hélio Barbosa, de Rio Brilhante, de Mato Grosso. Ele criou uma afeição comigo e acabou dizendo, não, você não vai fazer clínica médica não, você vai fazer cirurgia. Eu nunca tinha pego cirurgia num bisturi até o 6º ano. E de repente virei um cirurgião, fiz o 6º ano de cirurgia, fiz a residência médica em cirurgia, vim para Cuiabá e me tornei cirurgião da Santa Casa, que é o único hospital, a não ser o Hospital Júlio Miller, que eu trabalhei. A Santa Casa da Misericórdia, no momento ainda que a Santa Casa era santa. Tinha aquelas santas enfermeiras, irmãs de caridade, formadas em campo de guerra e que se dedicavam de manhã, de tarde e de noite, com todo carinho, para a cura dos doentes. Foi também um momento de grande aprendizado para a minha vida, a passagem minha como cirurgião da Santa Casa. Depois o destino me levou a participar já da faculdade, da abertura do curso de enfermagem. Eu participei dos primeiros momentos do curso de enfermagem, em 1976, em agosto, com o professor Oristo, né? Convidado que fui pela professora Sandra Coelho Martins, que participava da coordenação do curso de enfermagem, junto com a professora Geralda, que nos chamou. Eu fui professor de fisiologia, e aí uma torrente de responsabilidades vieram, que foi participar da implantação do curso de nutrição. Eu participei da comissão que propôs o curso de nutrição, que formulou o curso de nutrição, e participei intensamente da implantação, da formulação e da implantação do curso de medicina, com muito orgulho participando da equipe do professor Gabriel Novias Neves, nosso primeiro reitor. Então, a minha história está muito ligada com a educação e principalmente com a Universidade Federal de Mato Grosso, que hoje é a minha vida. Um dia perguntaram para mim se havia alguma coisa a comemorar. Veja a pergunta. Havia alguma coisa a comemorar nesses 40 anos da Universidade Federal de Mato Grosso? Eu respondi tudo, né? Eu respondi, inclusive, foi uma pergunta formulada para o jornal da Dufimad. Eu disse que sem a universidade não haveria Dufimad. Sem a universidade não teria a minha história, eu não teria escrito essa história que eu tenho orgulho de ter escrito e continuo escrevendo. Até morrer eu vou continuar escrevendo a minha história dentro da instituição. E também digo o seguinte, eu comemoro a Universidade Federal de Mato Grosso todos os dias. Todos os dias. A história da universidade, ela é essencial para o processo de desenvolvimento de Mato Grosso, agora, antes, agora e no futuro. Então, eu acho que a universidade, ela ocupa todas as fibras do meu coração. O senhor estava em Mato Grosso quando Mato Grosso foi dividido? Estava, em 1977. E como que a universidade foi importante nesse momento para Mato Grosso? Foi importante. Ela foi importante em todos os momentos, mas a divisão era uma questão muito difícil. Muito, Como que foi a participação da universidade no sentido de preparar a sociedade cuiabana e mato-grossense? Bom, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela teve um papel importante até um pouco para diminuir o impacto da depressão do cuiabano. A divisão do Estado era essencial para Mato Grosso. Inclusive, nós tivemos a sorte, dentro desse processo, de ter um grande estadista governando o Estado, que era divisionista, Dr. José Fragelli, que preparou Cuiabá para a divisão do Estado. Junto com quem? Junto com pensadores da universidade. E o orgulho do cuiabano ter a Universidade Federal de Mato Grosso, já ainda no Mato Grosso I, a sede, o campus em Cuiabá, que foi uma grande vitória
houve uma briga na hora da implantação da sede da universidade, seria aqui ou em Mato Grosso do Sul, mas a visão geopolítica de Mato Grosso, a visão geopolítica do governo, que era o desenvolvimento, naquela época, desenvolver o país com a visão de interiorização. Brasília consolidou-se no governo revolucionário. Antes, falava-se muito no retorno da capital para o Rio de Janeiro. Brasília estava praticamente abandonada. Mas a geopolítica era o quê? Da Revolução era interiorizar. Consolidaram Brasília e caminharam para a Amazônia. E Cuiabá era considerado, como é, estrategicamente uma abertura para a Amazônia. Naquela época, inclusive, era chamada de Portal da Amazônia, né? E também a marcha para o oeste, Porto Velho, né? Passar Cuiabá era referência. Tanto é que o asfaltamento de Cuiabá Porto Velho se deu logo depois, Cuiabá-Rondônia, a ligação com Rondônia e um pouco com o Acre, né? Então era fundamental que Cuiabá fosse realmente a sede do ponto de vista geopolítico. Isso trouxe uma autoestima de Cuiabá e uma certa paixão do cuiabano com a universidade. E a universidade, na divisão, ela foi uma espécie de divã para essa espécie de depressão com a divisão, que todo mundo esperava, mas o cuiabano não queria. Não entendo por que até hoje. Havia um confronto Cuiabá-Campo Grande, então, muito sem sentido, toda paixão leva a erros, né? Então havia uma briga de paixões. E não queriam que Campo Grande virasse capital, né? Porque se falava muito em mudança da capital para Campo Grande, e nunca ia acontecer. Tanto é que o doutor Fernando falou que Cuiabá era a capital eterna de Mato Grosso, né? Certo? Então, era fundamental que houvesse um divã. A universidade, sem dúvida nenhuma, Fernando, funcionou como uma espécie de divã nesse momento de depressão, mas depois as coisas se rearranjaram. O cuiabano e o pessoal do norte, mas principalmente o cuiabano, sentiu que foi uma excelente decisão, a divisão, e nós tomamos nosso rumo e hoje somos um Mato Grosso extraordinariamente crescido, empurrando o desenvolvimento do Brasil, né? E nós deixamos os problemas políticos, os caciques lá em Mato Grosso do Sul. Aqui foi possível termos uma renovação política com políticos de Mato Grosso. Então, a universidade teve um papel até psicológico no povo de Mato Grosso, do norte de Mato Grosso. É difícil ser reitor? Era mais fácil antigamente? Por mais difícil que seja administrar alguma coisa pública, quando você tem vontade, você tem amor, nada é difícil. Eu fui reitor, talvez o reitor mais jovem do Brasil, com 35 anos. Eu fui até atropelado, não era hora. Eu fui atropelado para ser reitor. Fui reitor nomeado com 35 anos de idade. Jovem, mas a instituição já estava amadurecida. Por 14 anos de administração, 12 do professor Gabriel, 2 de professor Dorileu, muito bem conduzida a instituição, e eu passei por uma experiência com 28 anos de praticamente formular o curso de medicina e comandar a implantação do curso de medicina, com toda a liberdade que o professor Gabriel e o professor Dorileu me deu. Eu já tinha uma experiência extraordinária de administração, né? Acadêmica, né? Não foi difícil, não. Eu acho que o administrador, primeiro, ele é fundamental que ele seja um democrata. É fundamental que ele todo dia diga uma frase que tem até numa música do Chico Buarque, você tem todo dia pôr a cabeça no travesseiro e diz assim:
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O poder é um cálice de vinho tinto de sangue. A gente tem que saber que aquele cálice do poder, ele tem que ser sorvido não para o poder pelo poder, mas o poder para o exercício do bem público, numa instituição pública, né? Então é fundamental que a gente tenha essa consciência e eu, felizmente, pela educação que eu tive, pela visão coletiva que eu tive, meu pai teve um trabalho coletivo, ele preocupou muito em Pochorel, a primeira preocupação dele foi implantar o Colégio das Irmãs. Ele financiou praticamente o Colégio das Irmãs e trouxe para educar, né? A minha mãe, o mesmo espírito, uma professora. E a gente foi criado numa visão de humildade. E o poder tem que ser exercido assim. E você, com o poder e com uma equipe, pelo fato de você ser liberal, ser democrata, e com uma boa equipe, você vai usar os melhores e vai ser conduzido por esse pessoal, claro, liderando, sabendo liderar, escolhendo os melhores, né? Então eu digo claramente o seguinte, não foi difícil o enfrentamento, não. Foi um belo aprendizado de vida, sem dúvida nenhuma, ter sido reitor e ter sido reitor no momento ainda da minha formação intelectual e mesmo humanística. Então somou tudo isso com uma bela equipe e a gente pôde desenvolver uma experiência que eu acredito que teve pontos positivos no desenvolvimento dessa bela instituição que é a Universidade Federal de Mato Grosso. Sem dúvida nenhuma, foi um marco da minha história. Uma coisa que eu tenho na vida, Fernando, é o seguinte, eu nunca entro em nada, nem numa relação pessoal, para não aprender. Eu acho terrível você chegar e participar de alguma coisa e dizer, o que você aprendeu nisso? Perda de tempo. Você tem que aprender. Com certeza. Certo? É uma troca. Você ensina, mas você aprende. Eu sou professor e adoro ser professor, sabe por quê? Porque aprendo muito com essa juventude, com esses estudantes, com os estudantes. Muito. Eu digo a eles, e eles ficam às vezes assustados, todo encerramento de curso no final do ano, que eu aprendi muito com eles. E aprendo muito. Eu não deixo de sair de toda a experiência que eu entro sem ter aprendido. E a grande colheita que eu fiz na instituição foi o aprendizado que eu tive, não só administrando, não só conduzindo a instituição, não só sendo atropelado pela instituição, certo? Vai ter fatos interessantes aqui. Na época da crise, eu participei da abertura política, eu fui reitor da abertura política, onde era proibido proibir. O país estava saindo de 21 anos de ditadura e queria liberdade. E na universidade, você imagina, todo mundo querendo ser livre, né? Mas há leis, há normas a serem respeitadas, né? Mas não havia leis e normas, porque as leis e as normas estavam sendo ainda consolidados com a Constituinte, que só foi entregue um mês depois que eu deixei a reitoria, né? Então, era muito difícil você administrar esses conflitos, né? Você tinha um movimento estudantil fortíssimo, fortíssimo. Você tinha um movimento, a Dufimate estava em ebulição, estava sendo implantada, também com um movimento fortíssimo de reivindicação dentro da instituição. Então era preciso você saber conduzir isso. E felizmente, ouvindo as pessoas, né, e ouvindo o travesseiro à noite, o que eu faço sempre, eu consegui fazer um processo de condução sem crises, né? Eu vim de um processo eleitoral, mas eu não tinha compromisso de rifar a administração pública com nenhum setor. Ao ser candidato, eu não dividi
você vota em mim para você ser isso, ou você apoia para ser aquilo. E não fiz assim. Até a gente que não votou em mim participou da administração na cúpula. Não vou citar nomes, mas essas pessoas hoje reconhecem. Por quê? Porque era o melhor. E eu queria o melhor perto de mim, né? Na verdade, eu não gosto muito de falar de mim, né? A equipe foi fundamental na condução desses 4 anos de ebulição na instituição, né? Certo? Eu fui enterrado, houve movimentos lá com um caixão de defunto, aqui Charles Eduardo de la Mônica, bombo dentro da reitoria, invasão na reitoria, mas ressuscitei. Estou ressuscitado. Foi um belíssimo aprendizado. Saíam todos vestidos de preto, com caixão, fazendo reza para enterrar o Eduardo de la Mônica. Mas eu ressuscitei. Era um momento de você compreender o movimento social do país, né? Às vezes por quê? Porque aumentei 20 centavos no preço do restaurante. Né? Eu achava muito mais importante a equipe, você fazer com que as pessoas que chegassem com o carrão pagassem o preço de custo da bandejão. Quem não podia pagar, custo zero. Isso é justiça social. Né? Era melhor enfrentar e tentar pedagogicamente dizer que isso é justiça social do que cobrar 50 centavos no bandejão, sendo que a pessoa chegava lá com o carro do ano e comia por 50 centavos, enquanto que no orçamento nós não tínhamos dinheiro para comprar giz. A universidade, naquela época, parecia um grande restaurante, né? Você mexesse com o preço, eu não sei se agora como está, mas mexeu com 1 centavo no preço do bandejão, era um movimento extraordinário. Enquanto isso, a biblioteca desabitada de livros, né? É justo? Não é. Certo? Você tem que ter o dinheiro para comprar livros, tem que ter dinheiro para ter a comida, para quem não pode comer, e quem pode, pague, né? Para ter o livro na biblioteca, para ter hoje o videocassete, o computador, nas salas, né? Então, a justiça social é isso. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. E assim que eu via. Mas não era fácil você tratar isso num contexto de ebulição, né? Num contexto muito de pressões e contrapressões. Então, a grande riqueza no processo dos 4 anos foi que nós aprendemos a exercitar a democracia, sem perseguir ninguém, sem ameaçar ninguém, mas na hora que era preciso exercer a responsabilidade do cargo, nós exercíamos a responsabilidade do cargo. Na verdade, nós entramos tardiamente no estado do bem-estar social. Certo, Mas isso também foi um preço que o próprio país pagou. Perfeito. Ao longo do século XX e que acabou refletindo nas mais variadas gestões. Sem dúvida. Né? E que aí veio a Constituição de 88 para tentar fazer uma adequação. E um momento maior, porque aí eu vejo o seguinte, eu administrei a instituição num período de inflação altíssima. Você sabe, como economista, como é que você planeja com uma inflação de 80% ao mês? O orçamento de hoje, nenhuma. Você comprava um equipamento, na hora que ele ia ser entregue, ele estava custando, às vezes, 1000 vezes mais. Né? Então, uma instabilidade. Com a reforma monetária e a implantação do Plano Real, acabou o impacto da inflação. E eu acho que hoje é muito mais, eu acho não, sem dúvida nenhuma, muito mais fácil planejar uma administração dentro de um orçamento definido, porque você sabe que aquele orçamento vai caber, né, certo? E nós administramos ainda isso, um processo inflacionário muito disparatado, né?
O Plano Real foi o grande divisor de águas na distribuição de renda nesse país, Fernando. Fala-se em bolsa isso, bolsa aquilo, mas se não tivesse o Plano Real não haveria bolsa. Mas o Plano Real, ele deu a estabilidade e a distribuição da riqueza. Sem o Plano Real, quem é que ganhava? Quem tinha dinheiro e punha no banco e ganhava 80%, 100% ao menos numa caderneta de poupança. E o pobre não tinha dinheiro para pôr numa caderneta de poupança e pagava o preço da inflação. Sem o Plano Real, essa ciranda acabou. E esse dinheiro teve que ser redistribuído, né? Então é fundamental esse marco na administração pública. Dentro da universidade, mais ainda, o Plano Real, ele teve um marco de consolidar os planejamentos, porque você não administra sem planejar, né? Mas era muito difícil planejar. E o hospital universitário, por exemplo, dentro de todas essas... que ano que ele foi criado?